Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos acompanham presencialmente e os que nos acompanham pelo YouTube. Seguindo a sugestão trazida em seu pronunciamento pelo excelentíssimo e nobre colega, vereador Vaguinho, que teve suas palavras inspiradas no nosso grande mestre e salvador Jesus Cristo, diga-se de passagem, o maior mestre que a história já registrou. Hoje eu venho à tribuna e tenho a minha maior intenção e a minha verdadeira motivação calcadas fielmente nesse propósito, em conseguir, abre aspas, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, tentarei fazer justiça sobre os feitos, as realizações e aos não menos importantes concertos realizados pela atual gestão. Discordo do nobre colega Vaguinho sobre os retrocessos do atual governo. Discordo, mas não o faço com a minha opinião pessoal e nem com os meus achismos, que resolvi explanar e tornar públicos, apenas baseado na minha visão humana dos fatos. Humana e, portanto, limitada. Não trago as opiniões sobre o atual governo angariadas, obtidas e concluído a esmo, e nem as profiro ao vento irresponsavelmente. Mas as trago embasadas, alicerçadas e fundamentadas em provas concretas, que as tornam válidas e verídicas por excelência. Sem mais delongas sobre isso, vamos então para os feitos e realizações da gestão atual. Em 12 meses, aquisição com recurso próprio, 2 carretas caçamba para transportar pedra. Rogério deve lembrar, as carretas que tem hoje foram compradas pelo ex-prefeito Mussolini Mansani há mais de 20 anos. Um britador móvel. Palmeira passa dos seus 200 anos. Municípios menores como o nosso, São João do Triunfo, Teixeira Soares, cada município tem 2 britadores. Palmeira não tinha nenhum até agora. Pagava um absurdo de aluguel para uma empresa que não produzia. O britador novo acabou de chegar hoje. No ano que vem tem o segundo britador, que vem através da emenda do deputado Bacri. Aquisição de uma prancha de transporte de máquinas. Me ajude, senhor presidente Egon. Da colônia Vitor Marsum a Faxinal dos Mineiros, 80 quilômetros, mais ou menos. Um município que tem 4.000 quilômetros, não tinha uma prancha para o transporte de máquinas. Uma van para o meio ambiente. O pessoal do meio ambiente estava andando com uma Kombi, onde tinha 2 lugares para sentar, colocava as ferramentas e o resto do pessoal andava no caminhão. Hoje tem uma van nova, parabenizar o pessoal do meio ambiente que tem feito um belo trabalho. Vamos adiante. Nova licitação do lixo, com coletas em mais comunidades e a instalação de caixas coletoras. Construção de célula no aterro. Diziam que não tinha mais onde pôr lixo em Palmeira, mas com planejamento, com projeto, foi-se feita a nova célula num tempo recorde, dá para se dizer, e com custo baixo. Em estudo, a instalação de usina que transforma o lixo em energia. Todo o lixo que nós temos hoje no aterro e o que pode ser coletado pode ser transformado em energia. Está em estudo. Em projeto, a instalação de usina de célula fotovoltaica, que vai permitir que nós tenhamos economia de energia e possamos repassar isso na conta do cidadão, na questão da iluminação pública. A ideia é que no final do mandato ou no início do próximo já possam estar cobrando de 3, 4, 5 reais por fatura. Reversão de 53 mil metros de área no Distrito Industrial. Quando esse governo assumiu, não tinha terreno no Distrito Industrial para conceder. Mas você olhava, tinha um monte de lote vazio. Iniciou-se o processo de reversão e em 2022 já começa a licitação e concessão para novas empresas. Início da instalação dos rastreadores em toda a frota do município. Hoje nós sabemos aonde andam os carros, os caminhões, as máquinas. Foi dado início, logo todos estarão. Inclusive, senhor presidente, eu acho que seria interessante se a gente conseguisse também transparência da Câmara, que o nosso carro também fosse.
para que nós saibamos onde os funcionários andam, onde os vereadores andam, que a população possa ter esse conhecimento. 300 processos de tributação desengavetados e colocados à cobrança. Implantação do programa Compliance, que é um conjunto de medidas e procedimentos com o objetivo de evitar, detectar fraudes e corrupção. Programa Juro Zero, primeiro e único município até agora a dar crédito ao microempreendedor, às pessoas informais, com juro realmente zero, no valor de 2, 5 e 10 mil. Reabertura da estratégia da Santa Rosa, com equipe completa, estava fechada há mais de um ano, segundo a informação. Inauguração da estratégia de Vieiras, com equipe completa. Mais de R$1 milhão repassado ao hospital, a mais do que no último ano. Aquisição de respiradores, bomba de infusão, 8 câmaras de conservação de vacinas para unidades que ainda não tinham. Compromisso de campanha, a escolha do secretário de Educação foi feita por indicação dos professores. A escolha dos diretores das escolas foi feita por votação com os pais. A comunidade escolheu. Instalação de internet em todas as escolas. Instalação e alarme e câmeras de segurança nos 5 CMEs. A verba repassada, vereador Lucas, as APM eram de R$2 por aluno. Triplicou o valor, agora são R$6 por aluno. Mas eu concordo com o vereador Vaguinho em uma parte. Temos um retrocesso. Nós tínhamos 12 secretarias, hoje nós temos 7. Isso é gestão, isso é austeridade, é responsabilidade. E aí tivemos 2 coisas que eu acho que dá sentimento em alguns, que acabou. Acabou a farra do final de semana de se trabalhar com equipamento do município para fazer serviço particular. Esse não tem mais. Prática absolutamente ilegal. Com a instalação dos rastreadores também, e eu imagino que já tem até acabado, carros que a gente tem informação do município, que saíam com alguns funcionários, às vezes na sexta-feira, prestar concurso público em outros municípios e até estados. Gasolina e pedágio por conta do município. Saía na sexta, fazia o concurso no sábado e voltava no domingo. Acabou? Não tem mais. Dado início às discussões para resoluções de problemas, Sanepar, mais de 30 anos sem contrato. RPPS, precisamos garantir o pagamento aos aposentados, mas nós não podemos deixar o outro lado desaprevenido, a sociedade, o coletivo. Temos que achar uma solução. E MASP, um déficit, pelo que eu tenho informação, de mais de 2 milhões. São problemas que não foi criado por este governo, mas com afinco e esmero, busca incansavelmente soluções. Para encerrar essa parte do meu pronunciamento, senhores, convido a todos que refresquemos a nossa memória e não percamos de vista sobre quais pilares se fundamenta essa gestão e quais são as marcas e o legado que a mesma está comprometida e empenhada em deixar para o nosso município. Transparência, atendimento à população e corrupção zero. Esses são os 3 legados que este executivo, com o prefeito Sérgio à frente, como mandatário do município, quer deixar. Transparência, atendimento à população, corrupção zero. Mas, senhores vereadores, tendo em vista a aproximação do término deste ano, julgo pertinente que façamos algumas reflexões neste momento. Convido a todos os poderes, os segmentos e áreas da sociedade para que saiamos da nossa zona de conforto, também a nível subjetivo, e que nos permitamos, de maneira íntegra, refletir, e que isso se dê para além dos pensamentos de cunho próprio, corriqueiro, óbvio, e até sentimentalistas, que nos assaltam nessa época do ano.
que canalizemos nossos esforços no sentido de fazermos reflexões mais densas e consistentes, entretanto, mais honestas e mais calcadas na realidade, tanto na nossa vida e sociedade, quanto da nossa área de alcance ou atuação. Quem sabe, dessa maneira, cheguemos então a reflexões mais próximas ou mais à altura daquelas que a data exige que façamos. Reflitamos amparados em indagações mais reais, mais práticas e objetivas, que realmente nos envolvam enquanto sujeito dentro de uma sociedade, de uma maneira efetiva e também proativa. Não somente olhemos a realidade que está posta ao nosso redor de maneira estática, e sigamos fazendo questionamentos autômatos, sem que isso nos envolva ou tenha para nós alguma implicação efetiva. Fujamos da nostalgia a qual somos convidados a mergulhar quando vislumbramos o término de um ano. Fujamos de um movimento cômodo e ao mesmo tempo mórbido que nos acena e nos seduz nessa época, de simplesmente olharmos o ano que finda e lamentarmos ou murmurarmos sobre a égide da passividade, de como gostaríamos que o ano tivesse transcorrido e de que maneira desejaríamos que estivesse desenhada, neste momento, a sociedade onde vivemos. Nesse sentido, convido que cada cidadão, cada político, cada membro da sociedade faça seu próprio e singular questionamento, desde que eles sejam honestos e verdadeiros. Questionamentos estes que nos colocam também como sujeitos atuantes na sociedade onde vivemos, não apenas como espectadores. Que em nossa mente surjam nesse fim de ano indagações do tipo: o que eu fiz efetivamente durante esse ano para tornar a minha realidade e a do meu semelhante um pouco melhor? Se fiz, com que nível de excelência, consciência e comprometimento eu fiz? Eu tenho de fato pensado no alcance e no efeito das minhas ações na sociedade em que eu vivo? Eu tenho tido uma consciência crítica para perceber a forma com que as minhas escolhas pessoais repercutem nos resultados coletivos? Será que eu realmente tenho lutado pelas demandas e causas as quais eu defendo com tanta veemência? Será que eu estou de fato comprometido em promover a justiça e a paz que eu tanto reivindico para a sociedade onde eu vivo? E por fim, será que realmente eu tenho sido um cidadão ativo e atuante, que promove e facilita o avanço e o progresso do meu município? Ou eu sou um espectador passivo, que se vê na maioria do tempo descolado da sociedade, e só se sente parte dela quando pode se beneficiar disso de alguma forma? Reflitamos, companheiros. Façamos reflexões dignas de um término de ano. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Obrigado, senhor presidente.